Fala aí, pessoal, estamos de volta para mais um pós-jogo aqui do canal Teclas Daniel. A partida entre Santos e São Paulo está no finalzinho na Vila, 43 minutos. O São Paulo conseguiu um empate com o cruzamento do Lucas para o Caleri. Esse jogo eu já esperava que seria um pouquinho complicado, bem diferente do que foi no Morumbi, onde vencemos no Paulistão por 2-0. Lembrando que teve uma expulsão do Gabriel Menino naquela partida no Morumbi, onde meio que facilitou a vida do São Paulo e o São Paulo abriu o caminho para a vitória na nossa casa com quase 50 mil torcedores. No jogo de hoje, na Vila, eu já esperava um confronto um pouco mais equilibrado, um pouco mais difícil, mas se você for analisar em um todo, a partida do São Paulo até se comportou bem em um clássico contra o Santos na Vila. O São Paulo geralmente vinha mostrando dificuldades em clássicos, né? O São Paulo não conseguia se impor ultimamente, mas pegando o jogo que foi no Morumbi e agora na Vila Belmiro, nós vimos já um comportamento diferente do São Paulo em clássicos, ainda mais pegando aquele jogo contra o Flamengo, que foi muito bom. Então, o jogo de hoje do São Paulo, a gente olha, né, e percebe que teve ainda, né, aquele perfil de mudança que esperávamos, né? O comportamento, a vontade dos jogadores. A gente não vai vencer todos os jogos, isso é nítido, isso é fato, né? Não vamos vencer sempre, mas o comportamento, para mim, vale muito, tá? Da equipe do São Paulo hoje, ver que o time está encorpadinho ali, tá com uma postura bacana. De vez em quando, volta dormindo do intervalo, precisa corrigir isso ainda, tá? Mas um comportamento até ok do time do São Paulo, comparando os últimos jogos que vimos nessa temporada antes da chegada do Rafinha, tá, rapaziada? O Crespo acabou de fazer mais uma modificação, ele colocou o Ferrarese em campo, antes tinha colocado o Luan, e certamente vai ter torcedor do São Paulo que vai meio que dar uma cornetada, falando que o Crespo foi um pouquinho covarde na partida e poderia apertar um pouco mais o Santos. Lembrando que já temos o Luciano lá na frente, tem o Caleri, acho que permanece no Caleri, né, pelo que eu tô vendo aqui, tem o Lucas Moura. Querendo ou não, o São Paulo já tá com um perfil um pouco ofensivo no jogo, né? E talvez por ser um jogo fora de casa, um campeonato brasileiro que São Paulo ultimamente entra com muita preocupação, o Crespo deve estar valorizando muito esse um ponto conquistado na Vila, tá? Então, tá tentando ali talvez segurar um pouco. O Santos vem de derrota, né? Perdeu por 4-2 contra a Chapecoense na estreia. E o São Paulo talvez está tentando com o Crespo dar aquela segurada, né, no resultado talvez e mantendo um empate e conquistando um ponto. Mas eu sinto, né, que o time do Santos é um time bem fraco. Acho que dava para apertar um pouquinho mais e tentar aí, quem sabe, a virada, tá? O São Paulo, para mim, tem um time melhor do que o do Santos e tem mais potencial para conseguir a vitória. Mas veremos. Rapaziada, tem ainda mais 6 minutinhos de bola rolando. Eu já quero adiantar para vocês e falar da expulsão não dada do Adonis Frias em cima do Caleri. Um absurdo, tá, rapaziada? É inacreditável o VAR não chamar o Daronco para rever, para analisar o lance mais uma vez, né? E tirar a sua conclusão de fato. Porque o Caleri, todo mundo viu, pessoal, que ele era o último homem da jogada. E não interessa se ele estava longe do gol, se ele estava perto, não interessa, a regra fala do último homem. E o Daronco, para mim, ao São Paulo chegando com perigo, o Daronco, para mim, ele só não expulsou o Adonis Frias porque ele é covarde, porque ele é frouxo. E em jogos desse tipo, de clássico, o São Paulo fora de casa, ele sempre puxa pro time da casa. Ele é covarde, mano. O Daronco é isso que estamos vendo aí. Ele é isso aí. É um árbitro fraco, apesar de grande, ele mostra ser um cara muito frouxo, digamos assim, na maioria dos jogos, principalmente em partidas do São Paulo, tá? E o detalhe que o árbitro do VAR, que é o Rodrigo Nunes de Sá, eu até fiz um post lá no meu Instagram e até no Twitter também. Esse árbitro, rapaziada, ele é o mesmo árbitro daquela partida onde o São Paulo sofreu aquele gol de mão do Paulinho, que hoje está no Palmeiras, naquela partida contra o Galo, lá na Arena MRV. Ele meteu a mãozona na bola, que teve um chute do Scarpa, da bola desviou o São Paulo chegando.
Caramba, mano. O Scarpa chutou a bola, desviou na Alan Franco e o Paulinho foi lá e meteu a mãozona na bola e quebrou o Rafael e saiu o gol do Galo e o Galo venceu a partida por 2-1. O árbitro desse dia no VAR era o mesmo de hoje contra o Santos e o cara não chamou pro Daronco avaliar o lance. Bizarro, mais uma vez esse cara em jogo do São Paulo, eh não chamando o VAR, não usando a ferramenta, né, mano. O ideal é você usar a ferramenta nessas horas e o cara não usou. É um absurdo, é uma vergonha isso, a arbitragem aqui do Brasil é nojenta, né, é nojenta e os caras usam, quando querem, essa é a realidade, né, é triste isso, mas é a realidade. Rapaziada, deixa eu só confirmar aqui se o Ferrarese entrou de zagueiro, tá, porque eu tô vendo de lateral, aliás, porque eu vi ele entrando mais em profundidade ali, o meu aplicativo aqui de acompanhar tá meio bugado, mano. Deixa eu ver aqui se atualizou a entrada do Ferrarese. Não atualizou ainda aqui pra mim, mano. Ó, entrou o Luan no lugar do Bobadilha, né? Tava um pouco cansado. O Bobadilha até que fez um bom jogo, na minha visão. Mas não tá mostrando quem saiu aqui. Eu perdi um pouco porque eu entrei aqui em vídeo com vocês, tá? Mas daqui a pouco a gente dá uma confirmada aqui. É isso, acabei de ver aqui, imaginei, né? Olhando aqui o Ferrarese atacando, ele colocou o Crespo, né? Colocou o Ferrarese no lugar do Mike, né? Não sei por que muito essa é a escolha dele. Geralmente ele troca 6 por meia dúzia e preferiu improvisar o Ferrarese, sendo que tinha o Cedric no banco, né? Só ver se o Cedric tá no banco mesmo. Eu não tô comendo bola aqui com vocês. Mas o Crespo, às vezes, ele faz umas mudanças assim que a gente até acha estranho, né? O Cedric tá no banco, ele tá no banco de reservas, o Cedric Soares. Às vezes foi uma leitura dele ali que acabou colocando por conta da altura, né? Vai saber, né? Mas rapaziada, o Crespo pra mim acho que demorou um pouquinho para alterar o time, né? O São Paulo saiu perdendo no finalzinho do primeiro tempo ali, e eu acho que já deveria ter voltado com alterações um pouco mais ofensivas, né? E demorou um pouquinho nessa leitura o Crespo, né? Mas depois colocou lá o Luciano, colocou o Marcos Antônio, o Lucas, que deu assistência. Mas precisamos também falar do gol sofrido do São Paulo, né? O Rafael, mais uma vez, espalmando uma bola para frente. Que é uma crítica que a gente sempre faz aqui no canal, e é uma falha que ele tem. O Rafael, ele comete isso em quase todos os jogos do São Paulo. Espalmando para frente, gente. Cara, é inacreditável. Um goleiro nível do São Paulo Futebol Clube ter essa dificuldade de encaixar uma bola, de espalmar uma bola para o lado, para escanteio, para a linha de fundo. Cara, não existe isso, você espalmar para frente, cara. Ele se atrapalhou. Se você olhar o gol, a bola vem lá, é meio estranha, né? E ele se atrapalhou ali. Então, eu acho que não estava muito confiante, né? E acabou espalmando. Não existe isso, né, cara? Acabou que sofremos o gol num momento crucial do jogo, né? E certamente São Paulo poderia voltar um pouco melhor se a arbitragem também não comprometesse, né, no resultado de hoje também, porque compromete. Você olha o jogo do Morumbi, o São Paulo com a mais, foi diferente a partida. Hoje certamente seria diferente mais uma vez. O Daronco poupou o cartão vermelho. Cara, não tem como você colocar um contexto nesse lance para falar que era só para amarelo. Não existe, cara. É o último homem. Não interessa se tá a 50 metros de distância, se tá 2 do gol. Irmão, último homem, cartão vermelho. Regra é regra, né? Mas o Daronco é isso, igual eu já falei para vocês. Ó, o jogo tá no finalzinho, falta apenas 30 segundos, acho que vai ficar no empate mesmo. E foi meu palpite, hein? Meu palpite para esse jogo seria 1-1. Não estava muito confiante de que o São Paulo iria ganhar a terceira seguida. Ainda tem um pouquinho uma desconfiança com o nosso time, que é normal, né? O São Paulo não tem muito esse perfil de engatar uma sequência de vitórias, né? Mas ultimamente, mas está conseguindo um empate fora de casa no Brasileiro que não é ruim. A partida encerrou agora. E se você olha, até acabou o jogo 1-1. E se você olha também, rapaziada, o comportamento do Rafael, com 4 minutos do primeiro tempo, o Rafael ele fazendo cera já, mano. O Daronco precisou chegar nele e falar: "Ó, mano, aí não dá, né, mano? Vai tomar cartão". Cara,
São Paulo não pode entrar nisso de um jogo, pode ser com quem for, cara. Já com o pensamento de encebar, cara, vamos pro jogo. Vamos jogar, o futebol é jogado. O São Paulo entrou no jogo já querendo empatar. Isso não existe, esse comportamento, né? Mas vamos lá, rapaziada. Ó, o Rafael, ele falhou no gol, né? Para mim, comprometeu no resultado do São Paulo hoje. O Santos quase não chegou também hoje no gol, né? O São Paulo não teve grandes sustos na partida, mas o Rafael falhou, mano. O Arboleda até que foi bem na partida, eu não vou deixar notas, tá? O Caleri fez mais uma vez um gol, né, no ano, o terceiro gol dele, mostrando aí que tá bem, né? E a especialidade dele, gol de cabeça, o Caleri. Enzo Dias deu umas atrapalhadinhas ali, mas no geral ali foi ok. O Tapia perdeu um gol que não poderia perder, né? Um chute cruzado ali. Fez falta esse gol perdido do Tapia no primeiro tempo. O Bobadilla acho que fez até um bom jogo, tá? Alan Franco talvez foi o piorzinho da zaga do São Paulo hoje. O Pablo Maia, como sempre, sonolento, né? O Sabino ok, o Mike também ok hoje, o Danielzinho também ok na partida, tá? O Lucas mostra um sinal de vida, participou do último jogo contra o próprio Santos, onde saiu o gol do Tapia, e hoje participou também do gol que deu assistência para o Luciano, pro Caleri, aliás, mostrando uma vida, o Lucas, né? Mostrando que estamos podendo contar com ele aí para os próximos jogos. Os que entraram, o Luciano também, até que entrou um pouquinho ali ligado, mas nada demais. O Ferrarese também entrou de lateral direito ali, o Crespo não entendi muito essa leitura dele, vamos ver na coletiva. O Marcos Antônio também entrou aqui no jogo. Foi um jogo controlado até então, né, rapaziada? Acho que o São Paulo não quis se expor tanto. Para o São Paulo, acho que foi um bom resultado, né? Esse empate fora de casa, tendo um clássico, não é ruim, tá? Então, o importante é isso no brasileiro, pontuar sempre fora de casa, tá? Mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. O São Paulo desperdiçou aí uma grande chance, talvez, de já fazer 6 pontos contra o Santos, tá? Então é isso, rapaz. Ali o Luan que entrou, né? O Luan, depois de um bom tempo, volta, né? Certamente o Crespo deve aproveitar ele, olhando a escassez aí de jogadores em São Paulo hoje. Mas é isso, esse é o pós-jogo. Tamo junto e eu vou entrar em live agora, ao vivo, para comentar um pouquinho mais essa partida com vocês. Valeu, rapaziada. Esse é o pós. Tamo junto.